Bom, e aí a viagem está acabando, ele está em Manaus. Esse aqui é um desenho que você passando ali distraidamente, olhando para o caderno de desenho, você acha, tá, aí chegou foi para a Europa. Não, é Manaus, né? Eu demorei também para perceber. Porque ele não anotava assim o nome das cidades. Tem aquela anotação lá da Bahia, de Salvador, mas no geral são desenhos soltos. Então, no comecinho a gente não sequer sabia, não sabia direito que ele tinha ido para o Nordeste ou em quais cidades ele tinha ido, né, para o Norte, Nordeste. Isso era mais vago, a gente tinha mais concreto, São Paulo, Rio e uma outra cidade, Salvador. E foi aos poucos descobrindo todas, fazendo esse levantamento e percebendo quais cidades, todas as cidades que ele visitou. E aqui, mais uma vez, então, a atenção às navegações, outra coisa que ele deu muita atenção ao longo da viagem, e é legal comparar com os desenhos. Ó. Alguns feitos de modo bastante sintético, legal esse desenho. E também essas construções sobre o rio. Aqui ó, são essas palafitas, um desenho bem interessante, né? E aqui chamou a atenção dele esse veículo, né? Exatamente. Ele está aqui nesse cartão postal. E depois a gente vê aqui, né? Numa anotação, ele claramente atento ao veículo, lotação Sul América. E depois, olha só, num daqueles trabalhos que eu já mostrei para vocês, ele fez o veículo ali embaixo. Ó. E, inclusive, o trabalho chama Manaus. Bem legal, né? É um daquela série dos postcards, né? Então, ele dedicava cada desenho para uma cidade, como se fosse um cartão postal, mas interessante porque tem aquela formalidade, aquela, às vezes, sisudez de um cartão, só que ele já está tirando um sarro dessa sisudez e, ainda por cima, acrescenta elementos bastante inusitados, né? As pessoas circulando são engraçadas, são às vezes muito pequenininhas. Essas árvores do desenho também de Manaus são muito legais, né? A proporção delas são diferentes das árvores que ele costuma fazer. Bom, e aqui o que eu vou mostrar então é o desenho de Recife. De Recife, assim, o título é Recife, mas na verdade a gente vê aí espalhados elementos que ele observou ao longo da viagem pelo Brasil. Então tem coisa do Rio de Janeiro, que ele anotou no Rio, tem coisa que ele anotou na Bahia. E tá lá o veículo lá em cima, né? E eu vou tentar mostrar aqui um pouco. É bom a gente olhar um pouquinho, né? Ver o conjunto do desenho, e aí eu vou começar a mostrar as anotações e correlacionar. Mas olha só, que interessante. No livro, eu já contei aqui, né, que eu vi esse desenho no livro, por acaso, tomei um baque, nossa senhora, quer dizer, todas aquelas anotações, elas estão aqui boa parte, né, elas estão aqui nesse desenho, esse desenho do Brasil. E ele aparece assim no livro, né? São 2 páginas, né? Uma dupla. Então, o que acontece, eu não tinha claro ainda na época, é que para a publicação no livro, eles meio que separaram o desenho, assim. Tem um espaço em branco no meio, mas o desenho original é assim. Um dia eu resolvi juntar, assim, eu percebi isso meio... Fiquei olhando e falei, aquela linha será que não liga com a outra e com a outra? Aí parecia, me senti, sabe quando você junta a África com a América do Sul, encaixa e você, nossa! É incrível, né? Juntou tudo, tá tudo
juntinho. É mesmo lá em cima. Pois é. A junção dos dois prédios ainda sobra um risquinho ali, provavelmente um pouco de distorção. Exato, Tem isso também, né? Tem a distorção, se vai xerocar, né? E distorce mesmo. Mas enfim, é aquilo que eu falei, espalhados ao longo de boa parte desse desenho, esses homenzinhos são umas garatujinhas assim, bastante simples, né? Que não é tão comum assim ao longo da carreira dele. Era uma época em que ele estava fazendo mais isso. E a composição, né? Quer dizer, é uma cidade reinventada, né? É uma fantasia de Brasil do Steinberg, onde o que articula os espaços são esses calçadões decorados, e os prédios sempre ali ao fundo com perspectivas, e uma multidão, né? Muita gente assim, em todos os lugares. E em alguns momentos, então, para sair das garatujas, aqui ele fez alguns personagens, alguns elementos, algumas pessoas com um pouco mais com algumas peculiaridades, coisas que ele observou então no brasileiro. Bom, mas vamos então ver os detalhes. Aqui então aquele desenho que a gente já viu de Recife, né? Isso isso talvez eu não sei por. Isso talvez a gente veja lá no fundo, umas construçõezinhas com a águia ali no alto, né? Ali, tá vendo? Então ele olhou para essa águia aqui, até anotou. E ali no alto, então, a gente vê construçõezinhas com essas águias. Aqui é uma calçada decorada e aqui a anotação desse elemento específico, né? Sidewalk decorated with butterflies. Aqui essas mulheres. E aqui alguns desenhos. Gente carregando coisa na cabeça. É engraçado, né? O tipo que ele estava vendo, assim, né? Com esse pescoção, assim, o peito para frente. Um queixão também. Olha lá. Não é? Aqui então esse bonde e ali embaixo, né? É interessante o desenho de cima ali no alto também, né? Uma construção aparentemente moderna, como se fosse um art déco no meio da selva. Aqui o homem carregando desse jeito, né? Uns pássaros. No mercado de Olinda, então, ele viu coisa parecida. Muito legal ver isso, né? Ali é o café Jazz Britinho e seus estucas. Isso tem uma notação também, quando ele estava na Bahia, né? Ele deve ter visto o show desse grupo, e aí dedicou então o nome do grupo ao café. O que eu acho é que, eu googando assim, eu encontrei uma menção só, o Jazz Britinho e seus estucas. Chegou a ouvir alguma coisa? Não. Infelizmente. Ali no alto está em Bingo Dançante, Bahia Chique. Bom, ele saiu na Bahia e anotou ali também em algum lugar que ele foi, né? Algum detalhe, alguma pintura ali no alto de algum interior, de alguma construção. Pescoço, né? Será que ele estava vendo já esses pescoçudos aqui? Vai saber, né?
E aqui, então, desenhos também das perspectivas. Ó. Dessas igrejas barrocas. Pelo visto, parece uma construção moderna ali do lado. Fez vários desenhos. Aqui um pouco dessas perspectivas, no desenho de Recife. E esse desenho é um desenho já quase de construção de pelo menos uma parte da obra intitulada Recife. As árvores, né, também chamavam a atenção dele. Esses monumentos, como eu já disse, era um tema, um trabalho dele mesmo. Ali então a gente vê o índiozinho e aqui também. As índias, né? Aqui, calma aí, no verso tem um abacaxi. Ele também desenhou uns abacaxis e tem também no... E essa árvore parece aquela árvore... É muito parecida, né, com aquela obra do hotel de Belém. Também cheia de pássaros, ele só não encheu de insetos. Engraçado por aquele desenho, que lembra essas árvores de rua, Uhum. de cidade, que as pessoas podam bastante, ela fica meio É, né? Sim. estranha, assim, esse volume antes dos galhos. Entendi. É verdade, bem observado isso. Esse volumão, né, antes. É verdade, legal isso. Bem observado. Ele faz um volumão antes dos galhos. Aqui, Libertado ou Morte. Será que ele viu isso em Buenos Aires? Sei lá. E de repente botou aqui, né? Ó, os abacaxis. Aqui um monumento com leão. Aqui alguns monumentos. Então, no trono do Dom Pedro II tem um leão ali, né? 2 leões, na verdade. De repente ele se inspirou e fez esse aqui. Aí olha esse veículo, né? Bastante peculiar. E ele fez esse desenho aqui. É legal nesse desenho que também tem uns animais, né? E a tartaruga. Ah, olha só, é a tartaruga como se fosse uma maleta. Tem um negócio para carregar a tartaruga, vocês viram ali? Porque ele descreve essa história. Tem até no livro aí que está passando aí, um dos textos, né, das descrições dele, comentários de viagem, ele fala que achou surreal um cara carregando uma tartaruga como se fosse uma maleta, assim. Acho que ele passou um cordão, não lembro exatamente, mas eu nunca tinha reparado que ele desenhou a tartaruga, olha. Deve ser um jabuti, né? Exatamente, um jabuti provavelmente. Né? E bem, assim, com um certo destaque no desenho, porque é uma construção até grande, né, maior do que as igrejas que estão lá no fundo, a gente tem a farmácia, que eu acredito que ele visitou, na verdade, no Rio de Janeiro, né, a farmácia central, que é a farmácia Granado. Eu tinha me dado branco, mas ele anotou aqui, farmácia Granado, Casa Granado, muito com aquele piso decorado, né? Ele aqui anota. E junto com as anotações do lugar tem as coisas que ele vai comprar lá, né? Água não sei o que, Granado. Então vocês olhem bem aqui, vocês vão ver que isso aqui é fruto das anotações dele, feitas durante a viagem. Uridina, Granado, Aqui, ó, a entrada, por exemplo.
Ele fez esse desenho com os elementos meio Art Deco, né? Art Deco não, Art Nouveau. E a gente vê ali, de modo até mais discreto. Tem esse elemento também que ele anotou, decorativo, provavelmente do piso, né? E tá lá, bem na entrada, ó, farmácia perfumaria. E, enfim, aqui então o desenho completo. É um desenho feito em caneta Bic, né? Na verdade é engraçado pensar, né, que o Bardi chegou a falar para ele desenhar, fazer vários desenhos durante a viagem, mas eu acho que ele imaginou uma exposição de desenhos feitos, né, finalizados. E no final a produção não foi lá muito grande assim do Steinberg. Ele até que anotou bastante, mas desenhos do Brasil mesmo são poucos. Ele fez aquele então do hotel com os pássaros, tem esse, né? E por fim aquele que ele fez muito tempo depois não vou nem voltar. Dos postcards, né? Aquele de Manaus, uma Manaus mais surreal, assim. Então, até onde eu consigo lembrar, são 3 desenhos do Brasil. Agora, para terminar, aliás, quanto tempo a gente tem? Eu não tenho relógio aqui. 9h25? Ó, aqui para terminar, eu vou mostrar então coisas que o Steinberg publicou também no Brasil, não foi só a sombra. Ele esporadicamente publicou um pouquinho no país, não tanto quanto a gente gostaria. Isso daqui é dos anos 40 ainda, né? Uma coisa de 40, eu não lembro exatamente, mas é 46, 48, por aí. Na revista A Cigarra. Então, com aquele trabalho que é muito do começo dele na New Yorker, né? Então, a gente vê aqui o traço sintético, as primeiras experimentações, né, com algo que seria considerado uma atenção ao gráfico, né, ao elemento gráfico, o elemento que reflete sobre o desenho. E, inclusive, nessa dupla aqui a gente tem aquele que eu considero o primeiro, na verdade, metalinguístico mesmo, aquele que foi fundo, que é esse daqui, né? Que foi publicado logo no começo na New Yorker. Então, meio que remetendo àquele desenho do Escher, né? Da mão, desenhando a própria mão, e brincando bastante com a ambiguidade, né? Você não sabe exatamente o que é desenho, o que é mão. E também tem esse do homem bebendo um líquido aqui, que é um pouco estranho, né? Dentro da obra dele. Já a feição que ele construiu assim, é um pouco fora daquilo que a gente está acostumado a ver. É um pouco estranha, né? Enfim, isso daqui é coisa que eu encontrei, amigo de Facebook que postou isso há pouco tempo, né? Tem uns amigos muito... tem um cara que é o João Burrer, que ele é desses malucos por sebo, coisa e tal, e é tudo coisa que ele tem, ele fica tirando foto e postando essas coisas do Arco e da Velha, né? Aí eu dei sorte, ele começou a postar, se empolgar com Steinberg, postou várias aí. Isso daqui também é post dele, né? É algo que eu tenho também, mas ele facilitou a minha vida, né? O Steinberg também expôs no Salão de Piracicaba nos anos 70. Então vocês veem que é pouca coisa, né? Quer dizer, a gente sabe da sombra, aí tem aqui a cigarra ainda nos anos 40. Na sombra ele voltou a publicar, mas pouco. Ele publicou no número 1, você espera o quê? Que ele publique no número 2, né?
não tem nada dele no número 2, nem no número 3. Eu, inclusive, quando eu estava pesquisando a sombra, eu encontrei essa capa, esse número 1 no IEB, né? E resolvi visitar a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro para ver mais essa revista. E eu pensei que fosse encontrar bastante coisa do Steinberg e quase nada, né? Foi engraçado pensar por que isso aconteceu, né? O cara estreia com tamanha pompa no número 1, por que não continuar publicando? Mas eu acho que, de repente, na época da sombra, porque ele estava ali indo para os Estados Unidos, né? Começando a publicar nos Estados Unidos, talvez fosse muita coisa, não sei, realmente... Ele recebeu algum dinheiro? Recebeu? Ah, sim. Eu não tenho certeza absoluta, mas pelo que eu, no conjunto assim das informações, né, acho pouquíssimo provável que ele tenha feito algo de graça, pouquíssimo. Ele desde o começo, inclusive, sabia ganhar bem, né? Ele já comenta que na época da Itália ele se sustentava com os trabalhos que ele fazia para Bertoldo. Era estudante ainda e os cartões já... Essa daí também provavelmente foi pago para publicar. Pois é, essa aqui é um tipo de publicação que vai saber, né? Aí já pode até ser, pode ter sido uma iniciativa dos editores, eles nem falaram nada e pode ter sido uma coisa pirata, né? Não sei dizer aqui nesse caso. Agora, a da sombra é um trabalho feito sob encomenda, né? Ele fez uma capa, inclusive levando em conta o título, né, da revista. Até levando em conta o país, né? Uma coisa que tem o sol, é muito legal, né? E aí, nesse caso, eu duvido muito que não tenha sido pago por isso. Hã? Pois é, e desde o começo já sabendo cobrar bem, né? Você vê os murais, por exemplo, né? Ele, pelo que eu li, ele cobrava muito bem, assim. E alguns trabalhos garantiam o ano dele, né? Os cartões de Natal que ele fazia, por exemplo, ele fez por bastante tempo, por vários anos, garantiam. E depois você vê também que desde o começo ele viaja muito, cara. Viaja todo ano para a Europa, para muitos países, muitos lugares do mundo. Então o cara tinha dinheiro, né? Então aqui é uma exposição feita para o Salão de Piracicaba na década de 70. Deve ter sido uma exposição legal, mas ele não veio para o Brasil. Ele não, até onde eu sei, mas é certo, ele não voltou para o país, né, para o nosso país. A única vez que ele visitou o Brasil, então, foi em 52. E aqui já anos 70, já é um outro tipo de trabalho, né, que a gente vê, por exemplo, na capa, exposição de cartazes. Ele nem era tão assim, não ficou tão conhecido como um cartazista, né? Você não pensa no Steinberg cartazista. Ele fez muitos cartazes, mas não é o Savignac, enfim, André François, outros caras, o Tommy Ungerer, né? Que você pensa, ouve o nome e já pensa no cara como um cartazista. E no fundo o que ele pensava sobre cartaz é que não tinha uma especificidade assim. O cartaz para ele era simplesmente fazer um bom desenho que grande isso seria o suficiente para ser um bom cartaz. Era só fazer um desenho bom que aumentado daria num bom cartaz. Eu achei na FAO também, na biblioteca da FAO, um livro sobre cartazistas. E aí tem vários lá, tem vários dos franceses, dos suíços, coisa e tal, alguns modernistas. E tem lá também o Steinberg, e ele fala isso que eu estou contando para vocês. Aqui já é uma revista de 79, Ataque número 1.
já tem outro espírito, né? Já com influência do underground. E o que eu acho engraçado é também o modo como eles mostram o trabalho de Steinberg, que o modo como eles fizeram a composição da página e colocaram os elementos lembra um fanzine de algum modo, né? Então ficou um Steinberg meio sujinho, meio fanzine, assim, uma pegadinha de leve punk e tal. Né? Olha esse aqui também, essa página que é da mesma revista. Tem menos aquela valorização do espaço em branco, né? 2 cartoons por página, e fica né? Aquele espação ao redor. Não, já é uma coisa mais de fanzine, de meio agregando, juntando, assim. Aquela pinta de xerox também. E estilos muito variados, né? Também não houve a preocupação em achar uma coerência entre os desenhos. Vou pegar aqui os desenhos dessa época e para essa página. Não, são desenhos com propostas bastante diversas, assim, todo um bastante próximo do outro, coisa e tal. E aquele Saul ali no alto lembra bastante o trabalho do Milor, né? Quando o Milor escreve o nome dele, que faz letras com volumetria ou que viram outras coisas, outros objetos, né? Pode ser um prédio, uma cascata, uma cachoeira, uma pessoa, qualquer coisa aqui. Então, a gente tem um exemplo de um... Isso eu vou mostrar mais na aula que vem, então, né? Tanto o trabalho dos brasileiros que foram influenciados pelo Steinberg, como dos estrangeiros, né? E vou mostrar, na verdade, bastante coisa. Vai dar trabalho essa aula aí. Aqui, então, a revista Status também, né? Olha só. Também publicou Steinberg. Aqui eu não tenho a data, mas deve ser anos 80 já, né? Então, ó, aqui eles já, para começar, eles publicam um texto da revista Time, né? Em 78, ele teve aquela exposição que gerou aquele belíssimo catálogo, que por muito tempo foi o livro mais importante, um dos mais importantes da carreira dele, né? Porque é um livro que mostra a obra dele em retrospectiva, então, todas as fases. Foi um grande momento da carreira de Steinberg. E aí, então, nessa mesma época, ele foi capa da Time. E, então, se essa revista, Status, está publicando esse texto introdutório que eles tiraram da Time de 78, provavelmente anos 80, ou quase anos 80, enfim. Ó, tem o Bom Humor do Mórdilo também. Legal ver os cartunistas que estão. Luscar, Edgar Vasquez. E o incrível Steinberg, então, na capa.